Amado Deus, graças e louvores a Ti, Senhor, pela oportunidade de Te servir. Eu que, Senhor, dos meus irmãos sou o menor, eu que não deveria estar aqui, mas aprove ao Senhor trazer este vaso de barro até aqui para falar, Pai amado, ao Teu povo. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor que em nome de Jesus caia fogo do céu agora, Pai, e incendeia os nossos corações. Aviva-nos pelo poder da Tua palavra. Que não seja eu falando, mas o Teu Santo Espírito agindo poderosamente e eficazmente nas nossas vidas. Que a Tua palavra seja pregada com fidelidade. Em nome de Jesus, repreendemos toda ação maligna contrária a este momento, para a glória do Seu nome, Papai. Dá ordem aos Teus servos, dá ordem aos Teus anjos a nosso respeito. E que sejamos, Senhor Deus, cercados pelos Teus anjos, tanto aqui quanto os irmãos online, quanto aqueles, ó Pai, que verão essa pregação em breve, Senhor. Abençoe, Senhor Deus, tudo que ainda faremos com relação a essa pregação, para que ela vá, Senhor Deus, e cumpra o propósito a qual o Senhor designou. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ainda meditando em 2 Reis, capítulo 22, eu peço aos amados irmãos que abram suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 22, dos versículos 14 a 20. Vamos ler a palavra, a santa, poderosa, maravilhosa e inigualável palavra do Senhor. Então foi o sacerdote Ilquias a Iaicão, Aquibor, Safã e Assaias, a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tikvá, o filho de Harás, o guarda das vestiduras. E ela habitava em Jerusalém na segunda parte. E lhe falaram. E ela disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira, por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar, e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgaste as tuas vestes, e que choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Amém. Podemos nos sentar, irmãos? Amados, nós precisamos lembrar, vamos lembrar um pouco aqui uma coisa que aconteceu, que nós dissemos aqui na semana passada. Quem estava conosco lembra, e mesmo quem lembra, eu vou relembrar mais ainda, para que fique gravado no nosso coração. O versículo 11 do mesmo capítulo diz assim: Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Nós meditamos na semana passada sobre o ato de rasgar as vestes, mas é necessário que a gente entenda, para chegar no ponto de hoje, qual palavra, o quanto a palavra ela traz essa tristeza, porque ela expõe o nosso pecado. Josias, o rei Josias, ele foi transtornado pelo que leu. E nós sabemos, hoje em dia, que provavelmente foi lido para ele uma parte do livro de Deuteronômio, ou talvez até mesmo o livro completo. Então, para nós entendermos um pouco do que pode ter se passado no coração de Josias, eu convido os irmãos que abramos o livro de Deuteronômio no capítulo 29. Abra comigo sua Bíblia, deixe marcado 2 Reis. Nós vamos voltar para aqui, para 2 Reis, mas imaginem, vamos agora nos colocar um pouco no lugar do rei Josias. Vamos agora fazer um exercício espiritual
que é de ler a palavra e tremer diante dela. É necessário, isso não é para a época de Josias. Isso é necessário para os dias de hoje. Abramos nossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 29. Abra comigo sua Bíblia. E abra comigo e leia comigo. Nós poderíamos ler o livro de Deuteronômio por completo. Seria um excelente exercício. Nós poderíamos simplesmente lê-lo e chorar. E chorar, e chorar. Apenas isso já seria o bastante. Mas isso levaria muito tempo. Como nós não temos todo este tempo, nós vamos fazer algo muito importante aqui. O versículo 25 do capítulo 29 de Deuteronômio diz assim: então se dirá, porquanto deixaram a aliança do Senhor, Deus de seus pais, que com eles tinha feito quando os tirou da terra do Egito, e foram e serviram a outros deuses, e se inclinaram diante deles, deuses que eles não conheceram, e nenhum dos quais lhes tinha sido dado. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. E o Senhor os arrancou da sua terra com a ira e com indignação e com grande furor, e os lançou em outra terra, como neste dia se vê. Irmãos, aqui não vou ter tempo de lermos todo o capítulo, tá bem? Mas o povo fez uma aliança com Deus. E a partir do momento que o povo corrompe, trai, não cumpre essa aliança, o povo fica suscetível a esse castigo que viria sobre eles, que era realmente de serem arrancados da terra prometida. E arrancados, irmãos, como uma erva daninha. Como se arranca uma erva daninha? Se pega nela com força e se tira pela raiz. Se arranca ela. E eles seriam arrancados com força, com violência, tá bem? Ainda, para que nós entendamos o que Josias talvez tenha lido, e que o fez tremer de medo, tremer diante da palavra do Senhor, e rasgar as suas vestes. Ainda em Deuteronômio, abra comigo no capítulo 32, um pouquinho à frente. Deuteronômio 32, de 15 a 25. Deuteronômio 32, de 15 a 25, diz assim: e engordando-se Jesurum, deu coices, engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vem no Senhor os desprezou por ter sido provocado a ira contra seus filhos e suas filhas. E disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em que não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira, porquanto eu os provocarei a zelos com que não é povo, com nação louca os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes, males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles, consumidos serão de fome, comidos pela febre ardente de peste amarga, e contra eles enviarei dentes de feras, com ardente veneno de serpentes do pó. Por fora devastará a espada, e por dentro pavor, ao jovem juntamente com a virgem, assim a criança de peito, como ao homem encanecido. Apenas até aqui. Irmãos, Josias via exatamente ao redor dele toda a realidade que traria exatamente esse julgamento e essa ira de Deus sobre Israel. Ele via as falsas adorações,
Ele via as estátuas de deuses estranhos dentro do templo. Isso estava acontecendo. Fora a perda da palavra. E é muito importante que o versículo 25, ele vai falar exatamente sobre o cerco. E o profeta Ezequiel vai falar exatamente sobre isso. Quando o versículo 25 diz assim: por fora devastará a espada, ou seja, o cerco da cidade de Jerusalém. E por dentro, o pavor, ou seja, as pessoas com medo, porque elas sabiam que era uma questão de tempo para que os exércitos entrassem e matassem. E esse pavor consome ao jovem juntamente com a virgem. Ninguém vai escapar, não há como. A peste é por fora, né? No versículo 24, consumidos serão de fome. O cerco de Jerusalém trouxe fome a Jerusalém. Comidos pela febre ardente de peste amarga, eles morreram de doenças. E contra eles enviará dentes de feras e ardente veneno de serpentes do pó. Ou seja, era destruição completa, inequívoca, e não adiantava porque já não havia mais para onde fugir. Foi isso que aconteceu com esse povo. E foi exatamente assim, irmãos. Se nós lermos aqui, vamos voltar para 2 Reis, capítulo 22. Se nós lermos depois, fica uma lição de casa. Se você ler o capítulo 24 e o capítulo 25, os irmãos vão ver que foi isso que aconteceu com Jerusalém. Foi exatamente dessa maneira, ao cerco de Nabucodonosor, ao cerco definitivo, destruidor, que destruiu tudo. Foi exatamente assim que aconteceu. Portanto, Josias não estava lendo uma palavra que remontava à época de Moisés e que ali ficou. Não, era uma profecia de alerta para o povo que estava na terra prometida, que se tornou exatamente um povo que merecia aquilo que Josias estava lendo. E ele sabia, porque ele estava vendo o pecado do povo. Só mesmo um cego não o veria. E nem um cego, irmãos. Nem um cego, até um cego veria, mas é um cego de coração. Um cego de coração. Portanto, o Senhor deixou avisado sobre o inevitável exílio que o povo sofreria, caso não fossem fiéis ao Senhor. Portanto, mediante todos esses avisos, o rei tremeu diante da palavra do Senhor. Agora, lá em 2 Reis, capítulo 22, versículo 13, diz assim: ide e consultai o Senhor por mim. A palavra consultai significa, no hebraico darash, significa pisar ou frequentar, seguir, buscar ou perguntar, adorar, cuidar de ter cuidado, diligentemente inquirir e procurar. Inquirir e procurar, diligentemente, seguir, buscar, perguntar, adorar. Então Josias não estava simplesmente assim: olha, vai lá e me tira essa dúvida. Não, ele sabia que só Deus poderia dizer. Só Deus poderia dizer o que iria acontecer. E ele precisava estar preparado como representante da nação, como um rei que está sempre diante de Deus e dos homens, como um servo de Deus e dos homens. Ele precisava estar preparado, porque ele sabia: Deus é Deus, e Deus iria agir. Mais cedo ou mais tarde, Deus iria agir. Ele tremeu e ele falou: Deus não vai ficar calado. Deus não vai virar uma estátua, como muitas dessas que eles adoram, e ficar parado mediante a tanto pecado. Deus vai trazer o povo de volta para Ele, de uma maneira ou de outra. Por isso, hoje em dia, se fala muito em que Deus é amor, e que Deus não julga as pessoas, Deus não castiga as pessoas. Nós lemos aí em 2 Reis, do versículo 15 a 17, a sentença de Deus sobre o lugar. Leia comigo novamente o que o Senhor Deus disse. Versículo 15 de 2 Reis, capítulo 22. E ela lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Ela está mandando um recado para o rei Josias. A profetisa aqui sendo usada por Deus. E o versículo 16 diz: assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira.
por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Será que Deus realmente ele deixou de ter a ira dele? Ele deixou de julgar o povo dele? Será que o povo pode trair um pacto que fez com Deus e ficar tudo bem? Êxodo capítulo 24, versículo 3 diz assim: Veio, pois Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E ainda no mesmo capítulo, em versículos 7 e 8: E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Irmãos, hoje nós temos um dia de Santa Ceia, ou da Ceia do Senhor. Eis aí o sangue da nova eterna aliança. Ou seja, nós estamos fazendo assim como este povo declarou dos seus próprios lábios que tudo que o Senhor tem falado, eles iriam obedecer, eles iriam fazer. Hoje, mais uma vez, temos o sangue aqui, mas não como aquele de animais, mas como do nosso Senhor Jesus. E agora estamos diante de Jesus, não mais de animais, não pelo sangue de animais, um sangue eterno, perfeito, um sacrifício definitivo, para dizer: Senhor, tudo que o Senhor ordena, faremos. E então, a pergunta é: se nós sairmos, se a igreja sai, se nós deixamos, ou no futuro, presente, passado, não importa, deixamos de cumprir, de obedecer, será que realmente vai continuar tudo bem? Deus mudou? Será que Deus mudou? O Salmo 7:11 diz assim: Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Não está escrito aqui: Deus foi juiz justo e Deus se irou todos os dias passados. Não está escrito que os dias passados são os dias da ira de Deus. Haverá um momento em que Deus não terá mais ira. Não existe esse versículo em toda a Bíblia. Não existe nenhum versículo na Bíblia que diga que Deus mudou, que Deus muda ou que Deus mudará. A única coisa que nós temos em toda a Bíblia é a justiça, o amor, a misericórdia e a graça. Os quatro, sempre, de igual modo, caminhando juntos, numa coisa só em Deus. Deus é os quatro em um só. Tá bem? Deus é muito mais, mas vamos pegar esses quatro aspectos: graça, misericórdia, ira e amor. Os quatro estão juntos em Deus. Ainda em Hebreus 12, capítulo 12, versículos de 4 a 8. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. A palavra aqui está convidando ao pecador a lutar e combater contra o pecado, não a sucumbir a ele como uma vítima. Ai, Senhor, eu sou vítima. Ai, Senhor, olha o que fizeram comigo. Ai, mas eu mereço, eu posso, eu tenho um habeas corpus para pecar porque eu sofri por isso, não é minha culpa. Não, não existe isso. E ainda continua aqui em Hebreus 12, versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Olha, esse é o Novo Testamento falando que Deus açoita. Tem alguma coisa errada na palavra? Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. E agora, irmãos, para terminar,
nesse sentido de que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, que Ele castiga até os dias de hoje, que Ele derrama a ira dele, que Ele vai julgar a terra, Ele vai julgar a igreja, Ele vai julgar a nós. Apocalipse capítulo 3, 19 a 22. Lembrando mais uma vez, Apocalipse capítulo 3 fala de Jesus se dirigindo à igreja, ao nosso tempo. A igreja que é a manifestação da nova aliança de Deus com os homens. Antigamente era só o povo judeu, hoje nós temos a igreja, também junto com o povo judeu, daqueles que creem em Jesus. Diz assim, Apocalipse capítulo 3, de 19 a 22. Eu repreendo, aqui é o Senhor Jesus falando, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Jesus ama. Ele é amor. Deus é amor. Amém? Ele repreende porque Ele ama. Ele ama. Amém, irmãos? Olha que coisa. Não, mas Deus é amor. Ele tolera, Ele permite. Não. Ele, por justamente o amor, Ele traz a pessoa de volta. Para onde? Para perto de Deus. Deus é santo. Se nós estamos em pecado, se nós não estamos em acordo com o que Deus quer, estamos longe de Deus. E Deus não quer isso. Portanto, Ele usa os meios que Ele quer, da maneira que Ele acha, que Ele sabe, porque Ele tem toda a sabedoria para lidar conosco. E Ele sabe que muitos, através de dor, de castigo, de repreensão, vão vir a Ele. E continua. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrepende-te é o que? Voltar desse caminho errado que você está sendo constrangido através de uma situação que Jesus, Deus, cria para te despertar, para você, opa, eu estou errado, deixa eu voltar para Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Jesus está dizendo, olha, vocês me colocaram para fora, vocês não estão comigo, arrependam-se, eu estou à porta, a qualquer momento eu já estou com vocês, basta o arrependimento. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou, infelizmente, o mundo de hoje, a igreja atual, não tem ouvidos para ouvir a palavra, mas apenas para trazer o seu conceito carnal como um óculos, como algo que eles vão olhar para a palavra e falar, não, eu vou ver a palavra como eu quero, não como ela é. E assim, irmãos, nós temos caminhado longe de Deus. E assim muitas igrejas estão. E assim se torna cada vez mais necessário um avivamento na igreja. E esse avivamento começa com o povo, assim como Josias, voltando-se para a palavra, com temor e tremor. Eu já falei isso em outra pregação e eu vou repetir. Muitas vezes, muitas pessoas, muitos irmãos, têm mais temor e tremor de uma bula de remédio do que da palavra de Deus. Olha, eu não posso tomar esse remédio assim, assim, assado, porque senão eu posso morrer, eu posso passar mal. Nossa, eu não posso tomar esse remédio, eu sou alérgico a isso. No entanto, com relação ao pecado, todos nós somos alérgicos. Nos faz mal e nós o fazemos. No entanto, com relação à palavra sem temor e tremor, também nos faz mal e muitos fazem, muitos leem a palavra sem compromisso, mesmo estando na igreja. Pastores, bispos, apóstolos, irmãos, todos. Portanto, irmãos, existe a necessidade da tristeza, porque o julgamento e o juízo de Deus vem. Ele virá e ele está às portas. Recentemente saiu uma notícia já avisando que na Bahia está proibido já falar que uma pessoa precisa de Jesus. O nosso irmão José, sempre que a gente sai, ele vai conversar com o Uber, com alguém, ele sempre pergunta, conhece Jesus? Conhece Jesus? Já ouviu falar de Jesus? Você precisa de Jesus. Agora imagina na Bahia você falar isso. Pode ser crime de intolerância religiosa, quando na verdade todas as religiões, eles vão fazer a sua pregação. A questão é que, como nós lemos aqui, o único caminho, a verdade e a vida é Jesus. E eles estão proibindo o único caminho que é a verdade e a vida. Agora imaginem, irmãos, o que está por vir. Se nós não
temermos e tremermos diante da palavra, como vamos resistir? Portanto, o avivamento torna-se mais necessário ainda, mais tristeza ainda, mais busca da palavra ainda, mais busca de Deus, de Jesus, do Espírito Santo ainda, mais ainda. Se você passa meia hora orando por dia, passe mais tempo, quebrante-se mais, chore. Há quanto tempo você não chora diante de Deus? Peça a Deus, Deus me dá lágrimas. Peça até mesmo isso a Deus, Deus me dá tristeza profunda no meu coração. Deus me dá uma conversão genuína e verdadeira. Deus, eu não estou vencendo o pecado. Deus me dá essa vitória do pecado. Não da riqueza, do trabalho, não, Senhor, do Senhor, porque eu quero estar na eternidade com o Senhor. Não naquela empresa luxuosa. Não, ali eu posso ser perdido. Ali eu posso me perder. Mas a tristeza, irmãos, ela não passa despercebida diante de Deus. Deus, Ele é um Deus misericordioso. É como eu li agora. A ira de Deus, ela está acesa da mesma forma desde os tempos eternos até os dias de hoje. Mas a misericórdia de Deus está no mesmo nível, no mesmo lugar. Não mudou. Não muda. Vamos ler os versículos agora em 2 Reis 22, de 16 a 20. Olha o desdobramento de uma tristeza. Olha como Deus vê a tristeza. Olha o que acontece quando você se entristece. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 16. Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Assim como nós lemos em Deuteronômio 29, 32, nós vimos tudo aquilo que é triste, irmãos. Triste. Imagina você ler algo como: vocês vão ser exilados e destruídos. Agora, naquela época, mas... E quanto a nós, lemos isso descompromissadamente, será que Deus não vai castigar a igreja dele hoje? Será? Versículo 17. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira. Por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Versículo 18. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor Deus de Israel acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Deus ouve o nosso lamento. Mas como Deus ouvirá aquilo que nós não fazemos? Como Deus poderá ouvir lamento se não houver lamento? Como Deus irá perdoar se não houver arrependimento? Versículo 20. Por isso eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. O que era triste, irmãos, é que Deus sabia que Josias faria algo, tudo que estava ao alcance dele. Mas o povo era tão obstinado que o povo não daria continuidade ao que Josias começou. O povo voltaria a pecar, voltaria ao mal e continuaria sendo merecedor do castigo de Deus. É esse o problema. O nosso arrependimento, ele tem de vir como uma mudança de vida completa, genuína e definitiva. Definitiva. Se houver qualquer mudança, nós nos tornamos mais uma vez culpados do julgamento de Deus. Portanto, a estrada para o avivamento, ela não é pavimentada de alegrias, de unção, de riso, disso ou daquilo. A estrada para o avivamento é pavimentada, irmãos, de dores, lágrimas e tristeza. Não há como haver um avivamento sem arrependimento. O avivamento torna-se cada vez mais necessário
na medida que a igreja, o povo de Deus, se afasta ou se afastou de Deus e das suas leis. Nós vemos Josias rasgando as vestes, não porque a lei simplesmente foi lida, mas porque o povo não obedecia, o povo estava longe. E hoje nós olhamos para a palavra e olhamos o povo de Deus, o que nós vemos? É o mesmo cenário, é a mesma coisa. É cada escândalo um pior que o outro. São pastores que não pregam a palavra, mas trazem apenas mensagens motivacionais de neurolinguística, de reprogramação mental, mas não de uma reprogramação espiritual. Pessoas estão indo à igreja para terem coisas e não para se achegarem a Deus, como pecadores arrependidos, apenas como aqueles filhinhos mimados que querem ser ricos nesse mundo. Portanto, um avivamento é necessário nesses dias. A palavra, o povo está idolatrando coisas, a palavra está esquecida nas igrejas. O avivamento tem um propósito bem claro: tornar a vida o que estava morto. O povo de Deus por vezes está morto espiritualmente. Lembram o vale de ossos secos de Ezequiel? E a igreja de Laodiceia, pobre, cega e nu, será destruída, será queimada. Você está realmente passível de todo o castigo de Deus. A justiça de Deus iria punir e destruir o povo. Mas após trilhar sobre as pedras doloridas do quebrantamento de coração, existe o vivificar de Deus. O avivamento vem de Deus. O avivamento vem porque Deus, ele realmente se compadece do seu povo. Deus, ele é misericordioso. A ira de Deus está pronta para ser derramada. Mas o arrependimento muda a ira, segura a ira e traz a misericórdia e a presença de Deus. E a presença de Deus é que o traz vida e uma nova vida. Mas é necessário que o povo decida se alimentar do verdadeiro pão do céu, aquele pão que de fato nutre do Senhor Jesus e não das migalhas deste mundo. Quantos estão trocando o pão da vida, que é Jesus, pelas migalhas do mundo? João 6, 33 a 35 diz assim: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Não há humilhação de Deus sem transformação pela incomensurável presença do Senhor no coração de que o busca. É algo maravilhoso. Nós vemos e temos fome do pão que é Jesus. Nós nos nutrimos desse pão e vemos o quanto é maravilhoso e o quanto muitas vezes deixamos esse pão para comer as migalhas do mundo e nos arrependemos, e Deus, ele vem e faz presença aonde ele realmente é bem-vindo. Coração orgulhoso, coração arrogante não traz a presença de Deus. Um coração sem arrependimento não traz a presença de Deus. Por isso Isaías 66, 1 e 2, eu amo muito essa palavra. É uma palavra que mexeu muito comigo e mexe comigo até hoje. É um alerta que sempre arde no meu coração. Isaías 66, o último capítulo do livro, nos 2 primeiros versículos deste último capítulo diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Ou seja, Deus está dizendo: tudo na terra fui eu que fiz. Tudo na terra é meu. Vocês podem fazer o que vocês quiserem com aquilo que é meu. Já é meu. Não adianta vocês falarem que vão fazer para mim o que já é meu. Não adianta. É a mesma coisa que, por exemplo, alguém chegar na sua casa e falar: eu vou construir a sua casa, mas eu vou te dar uma casa de presente. E aí ele pega a sua casa e vai te dar uma casa de presente. Bem, o presente é um presente. A pessoa que está dando é quem vai arcar com todos os custos, certo? Mas não. O ser humano é a mesma coisa que alguém chegar para você: eu vou te dar um presente, mas ele pede que você pague o presente. Eu vou reconstruir a sua casa, mas eu vou precisar de tudo da sua casa. Eu vou te dar tudo novo, mas eu vou te dar tudo novo a partir do que tem aqui. Então não é um presente. Não está me dando nada. Não está dando nada daquilo que já não tem.
Entende, irmãos? Agora, olha que coisa maravilhosa, muito lindo. O que realmente traz a presença de Deus, o que realmente Ele valoriza, o que realmente é um presente para Ele, é realmente um coração pobre e abatido de espírito. Para esse olharei. E esse olharei, no original, traz realmente não somente um olhar, mas é um repousar, um estar junto. Ou seja, podem construir tudo aquilo com que eu fiz, mas vocês são realmente a coroa da minha criação, e é em vocês que eu quero morar. É no coração, é na vida do ser humano que Deus quer morar. E é essa morada que Deus quer. É exatamente isso que Deus quer. É uma construção aqui dentro. Uma reconstrução. É uma reforma aqui dentro de nós. E isso é um avivamento. O avivamento pode não ter curas, milagres, sinais, prodígios e grandes e eloquentes intelectuais pregadores. Mas o avivamento não existe. Não há como haver avivamento se não houver a presença de Deus, se não houver o mover do Espírito e a presença inegável, inigualável de Jesus Cristo. O avivamento traz o céu na terra, não em forma de loucuras, não em forma de frieza, mas sim na presença soberana, eterna e modificadora, na autoridade do próprio Deus, com seu alto e sublime trono. Nós lemos no livro de Ezequiel, o início do livro, a primeira parte do livro. Ali nós vemos a descrição da saída da glória de Deus do templo por conta do pecado do povo. Irmãos, este é o princípio. Se nós somos o templo hoje, significa que se nós estamos em pecado, se a igreja está em pecado, a glória de Deus sai. Mas ela não sai de um prédio, ela sai de corações, de vidas, de pessoas. Então não há mais essa manifestação da unção do Espírito. E é dessa forma que a igreja morre. É dessa forma que temos um funeral. Portanto, se nós olharmos hoje, já estamos em meio ao funeral. Mas lembrem-se, o nosso Senhor Jesus é especialista e Ele gosta de ir a funerais. Lembram-se do funeral da viúva de Naim? Ele ressuscitou o filho. E é dessa mesma forma que Jesus irá ressuscitar a sua noiva, mediante os lamentos de tristeza dela. Mas não falsos lamentos, não zombaria, não. Verdadeiro e genuíno lamento de tristeza, de contrição. Portanto, irmãos, eu gostaria de trazer outras palavras. Eu gostaria de trazer realmente uma palavra de conforto, de consolo para outras coisas que vão acontecer. Mas realmente estamos diante de um cortejo. Estamos diante de um funeral. E esse funeral não é de uma denominação, não é de uma igreja, não é de uma pessoa, mas é de toda a igreja de Jesus no Brasil. Isso não pode acontecer. Isso não pode. Não há como ficar indiferente a isso. Tá bem? Por a glória de Deus, entristeça-se. Entristeça-se por tudo que tem acontecido. Não se alegre, não dê risada, não finja que não é com você. Somos um corpo. E como um corpo iremos sofrer juntos. Ou então iremos nos alegrar juntos na presença maravilhosa do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Vamos orar pedindo mais perdão ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor em arrependimento, para que agora, ao tomar a ceia do Senhor, nós venhamos a compreender o quanto Ele quer nos dar de algo novo. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos perdão ao Senhor, ó Pai. Nós pedimos, Senhor, perdão por todas as vezes que nos alegramos pela desgraça do nosso irmão. Nós pedimos perdão, Pai, pelas risadas que damos às vezes quando vemos vídeos, Pai, tristes, e rimos, ó Pai, do erro alheio. Nós pedimos perdão, Senhor, porque estamos rindo do Senhor. A igreja é uma só, Pai. A igreja é apenas uma. E nós pedimos perdão ao Senhor, porque nós não temos sido igreja como deveríamos. Perdão, Jesus. Nós pedimos perdão. Nós clamamos o Teu perdão sobre as nossas vidas. Clamamos que o Senhor nos ajude, Papai. Clamamos o Teu socorro, Senhor. Socorre-nos, ó Deus. Socorre-nos. Socorro, socorro, Senhor. Perdoa, ó Deus, toda a nossa sujeira. Perdoa, ó Deus, todo o nosso pecado. Perdoa, ó Deus, toda a nossa falta de limpeza espiritual.
E perdoa, ó Deus, todas as vezes que o Senhor nos chamou para orar de madrugada, o Senhor nos chamou para jejuar, o Senhor nos chamou, Pai, e nós não fomos ao Teu encontro. Perdão, Senhor. Perdão, ó Deus, por todas as vezes que sentimos algo forte no nosso coração e não Te obedecemos a levar uma palavra para uma pessoa desconhecida. Perdão, ó Deus, por toda a insensibilidade que temos tido com relação ao Teu Espírito Santo e não temos, ó Deus, obedecido ao Senhor. Perdão, Senhor. Nós pedimos perdão ao Senhor. Clamamos o Teu perdão, Senhor. E clamamos que o Senhor incline o Teu ouvido, os Teus olhos, ó Pai. E que a Tua mão esteja sobre nós a nos vivificar pela Tua presença. Por amor do Teu nome, Senhor Deus. Traz de volta à vida a Tua igreja. A vida em Cristo Jesus, apenas em Jesus, não nas migalhas e nas coisas torpes desse mundo, mas apenas em Jesus. Nós só queremos o Senhor Jesus, nós só Te queremos, Senhor. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, venha sobre as nossas vidas e nos vivifica, Senhor. Em nome de Jesus, Papai, nós clamamos, nós nos entregamos. Em nome de Jesus. Amém.